Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, episódio de número 60. Cara, que legal, hein? Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês por estarem com a gente nesse processo todo, né? Já de quase 2 anos, não, mentira, até 1 ano e pouquinho só. Mas estamos aqui na caminhada para poder fazer um podcast com qualidade e principalmente trazendo um conteúdo bem bacana para todo mundo que nos acompanha aqui, tá? Muito boa noite para você, bom dia ou boa tarde, se você vai assistir depois esse episódio. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Antes de apresentá-la, quero aproveitar e falar que nós continuamos nesse mês de março, né? Trazendo em homenagem às mulheres, convidadas que tenham, vamos dizer assim, um conteúdo bacana, com uma relevância muito, muito legal, que possa ajudar você também, a todas as mulheres, proporcionar aí um episódio sempre com qualidade para todo mundo que está nos acompanhando, tá bom? Para homens e para as mulheres. Começando aqui falando sobre os nossos patrocinadores Master, quero falar da Montana Automóveis. Para você que está a fim de comprar, trocar o seu carro, a Montana tem tudo aquilo que você precisa e o mais bacana, hein, gente? Você pode ainda parcelar, você pode financiar e você pode aproveitar também, eu até salvei aqui para falar para você de uma novidade sensacional que a Montana tem para você, que é o seguinte, é o Mega Feirão Montana que vai acontecer amanhã, tá bom? No dia 15 e no sábado, dia 16. Lá você vai encontrar plano na medida 40. Exatamente, 40 parcelas para você. E ó, parcelas reduzidas, tá? Tem entrada de 40%, financiamento em até 40 meses e garantia de até 1 ano exclusiva para quem comprar o seu carro amanhã e também no sábado na Montana, tá? Só você clicar aqui no QR Code que você já vai ser direcionado aí a todas as plataformas que a Montana tem para você saber um pouquinho mais. Agradecer também aqui, é claro, a St. James Barbershop, para você que procura uma barbearia, uma experiência diferente para você cortar o seu cabelo ou fazer a sua barba aqui em Rio Preto, você tem a St. James. São 2 unidades, tá? Tem a do Vivendas e tem também a do Dama, fica ali em frente o Gaivota. Cara, você vai encontrar uma barbearia com os melhores profissionais, lá você vai encontrar um ambiente muito agradável, tem também um bar sensacional. Para você que vai casar, tem o dia do noivo, onde você pode chamar os seus amigos para passar um dia especial, fazer sua barba, se preparar para esse dia tão especial da sua vida. Tem também jogos, né? Você vai encontrar os seus amigos para fazer a confraternização e cortes especiais. Não esqueça, tá? Que a gente tem também uns sorteios aí pelo nosso Instagram, então fica ligado, já segue a gente lá no @Hamilton para você saber das novidades. St. James Barbershop, muito mais do que uma barbearia, uma experiência sensacional para você. E o Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão, agora com um novo site, o e-commerce do Fernandão tá bombando, é o loja.fernandãobebidas.com.br, loja.fernandãobebidas.com.br, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala mais dos outros patrocinadores, porque agora vamos apresentar a nossa convidada desta noite. Esta mulher maravilhosa, psicóloga, ela tem colocado alguns triplex na minha cabeça e tem também esvaziado eles. Mas ela tem feito um trabalho muito bacana em relação aos relacionamentos, tá? Então, muitas mulheres, são mais de 12 mil atendimentos, muitas mulheres já passaram pelo seu consultório ou já passaram pelas suas sessões, seja elas online ou não, e tiveram as suas vidas transformadas, tá? A gente sabe que tem muita gente aí que tem o dedo podre para poder conseguir, né, encontrar alguém para se relacionar, para poder construir uma família e ter um relacionamento saudável. Ela encontrou o cara da lista, que inclusive está do outro lado desse aquário aqui. Daqui a pouco a gente vai falar também dele, que é o Dr. Ícaro. E hoje ela vai contar toda essa história, a sua trajetória, os seus atendimentos e um pouquinho mais da sua vida e sobre o seu trabalho. Hoje, no ar com Hamilton Trevisan, Fernanda Munhoz.
tudo bem? Maravilha! Nossa, tô me sentindo honradíssima de estar aqui. Hamilton, como é interessante, né? Os dias, eles chegam, é só a gente marcar. Não é? Chega! Mas tem que marcar. Tem que marcar. Tem que marcar, Tem porque que marcar. se ficar só nesse negócio assim, talvez vai dar certo, talvez não e tal. E eu vou fazer uma pergunta, vou começar fazendo uma pergunta que eu faço pra você toda quarta-feira. Como é que você tá? Você tá bem? Tô ótima, Hamilton, e você? Ó, vocês já viram A piadinha interna. Vocês já viram que isso aqui hoje vai ser muito bom, né? Cara, a Fernanda, posso contar a nossa história ou não? Com certeza. Muito bem. A Fernanda é o seguinte, é uma história de amor e ódio que hoje tá beleza, não é? Eu estou passando pelo meu feed lá, procurando algumas coisinhas, de repente me deparei com um vídeo dessa mulher. E eu achei um tanto quanto interessante, e na hora eu fiquei muito bravo. Falei assim, gente, o que é essa mulher que tá falando essas coisas dos homens, né, não sei o quê? Mas eu não tinha entendido o contexto. E aí eu peguei e comecei a ver ela, comecei a ver os outros vídeos e tal, e eu fui entender. A princípio, fiquei com a raiva dela, um ódio? Óbvio que eu fiquei. E depois eu fui conhecer a história dela e o trabalho que ela realiza. Automaticamente eu encaminhei o Insta dela, o perfil dela para Flavinha, e falei, Flavinha, descobrimos uma mulher aqui para poder levar no Pacabá, que ela fala sobre relacionamentos, e relacionamentos que consiste em você ter um relacionamento saudável e construir, né, um relacionamento na base de tudo aquilo que todo mundo sonha e que às vezes acha que é impossível. Aí a gente nem levou ela para o Pacabá Hot. Marcamos, acho que numa quarta-feira, e onde ela chegou lá, nós conhecemos o Ícaro, que é o esposo dela, o homem da lista. E aí, Sim. o cara da lista. E aí a gente foi saber o que era essa história do cara da lista e tudo mais, que é o que a gente vai falar hoje também aqui. E desde então criamos uma amizade, né? Não só eu e ela, mas eu com o casal. O Ícaro também agora passa a ser o meu dentista. E a gente, criou uma amizade muito bacana. E às quartas-feiras a gente se encontra mais para dar risada. E é uma sessão muito boa. E ela tem tentado descobrir o que tem por trás da minha cabeça. E eu não sei como é que funciona, mas ela está suportando já faz uns 2 meses. Olha, eu diria que eu tenho conseguido, Hamilton. Verdade, eu já Por falei tudo isso pra que tem ela. acontecido na sua vida, eu diria que eu já tenho falei. conseguido. Ó, fora a Camila e talvez as minhas filhas, a Fernanda é a única que e a Flavinha, porque eu conto as coisas pra Flavinha, a Fernanda é a única que sabe tudo da minha vida e tem me ajudado bastante. E isso eu tenho que falar, eu até disse pra ela ontem, né, desse agradecimento por eu estar, pelo menos, como se diz assim, melhorando, né? Mudar, a gente vai tentar chegar nesse objetivo, mas pelo menos melhorando cada vez mais em todos os sentidos, não é isso? É isso. Muito bem. Bom, eu queria que você contasse primeiro quem é Fernanda Munhoz, de onde você veio, como é que era a sua infância, quais eram os seus planos, como é que você era, como era a Fernanda criança? Eu sou filha amada de Deus, muito amada, porque as coisas sempre tiveram uma tendência a dar certo pra mim. Então, eu me sinto muito amada mesmo. Eu sou do interior do Mato Grosso do Sul, né? Eu nasci em Três Lagoas. E eu cresci naquela região ali, Castilho, Andradina. A última cidade que eu morei por lá foi em Brasilândia. E passei lá a minha infância, sempre muito brincalhona, meio molecona. Essas coisas mais femininas chegaram com a vida adulta. Eu sempre fui mais um moleque mesmo, usava um boné pra trás, um alargador na orelha, era o da rua. Então, quem me vê hoje, eu acho que daquela época, deve falar assim, nossa, aconteceu alguma coisa na vida dessa mulher. Que mudança, né? Que mudança. E tenho pais maravilhosos, né? Eu sempre bato na tecla do casal de referência. Então, a minha referência foi muito fácil. Foi muito boa. Então, ter meus pais ali como referência, sempre com muito amor, muito respeito e tudo mais. Tinham algumas coisinhas ali, né? Que na maioria dos casais tem. Mas, assim, muito light, muito leve, nunca teve um negócio de traição, sabe, essas coisas? Nunca vi isso dentro da minha família no geral, nem da parte dos meus avós, nem dos meus tios. Então, eu me sinto muito privilegiada, porque na minha família isso não foi muito comum. Então, a minha referência de relacionamento já foi uma referência muito boa, né? Privilegiada mesmo. Sim. Então,
Cresci lá, brincando na rua, vivia pra rua de bicicleta, sabe? Tinha hora de chegar, sempre fui pontual, que meu pai era bravo. Mas tudo direitinho, fui meio namoradeirinha. Isso aqui é importante a gente falar cedo aqui. nessa... Tem que falar porque isso aí eu acho que vale a pena a gente comentar porque é da onde saiu. Acho que chega lá na frente do cara da lista. Né? E aí, com 11 anos, coitado do meu pai, eu cheguei, pai, fulaninho, eu gosto dele, ele pediu pra namorar comigo, você deixa? Ele falou, ele me explicou o que era um namoro de alguém de 11 anos. Pode dar uns beijinhos? Pode. A mãozinha na mãozinha, na cinturinha e vamos parando por aí. E pronto. E me deu uma orientação. Então, tive muita fonte de orientação dos meus pais em casa. Sim. E também, junto com isso, muita liberdade, o que me deu chance de aprender muito observando. Eu acho que sempre foi meio meu isso, de aprender observando. E já era uma coisa também inata, talvez, isso de prestar atenção nas pessoas, e entendendo como as pessoas funcionam, um nível de... Eu me percebo alguém com um nível de empatia muito interessante. Que é sensacional isso, né? O que tá faltando e muito hoje em dia. Exatamente. Né? Eu acho que isso também me ajudou a chegar nesse método que é a lista, né? Que a gente vai falar bastante hoje. Sim. Mas eu comecei ali, um namorinho aqui, um namorinho ali, e aí eu fui percebendo que o meu dedo era meio podre. Você tem irmãos ou não? Eu tenho um irmão mais novo. Ah, mais novo. Mais novo. Mas pouca coisa, Tá. 1 ano e 11 meses mais novo. É ciumento ou não? Ele, na época que você namorava assim, ele ficava... Olha, ciumento, eu acho que ele sempre se segurou bem, mas eu tenho a impressão que ele era um pouquinho ciumento. Tá. E você com ele? Nada. Nada. Eu com meu irmão Solto era na assim, vida. ele levava as menininhas lá em casa pra dar Uns amassos. pra dar uns amassos. É. E aí, eu dirigia ele ainda não, eu levava a menina em casa. Até, eu confesso pra vocês que pílula do dia seguinte, eu já levei pra ver a Que menina isso? tomar. É mesmo? É. Ó, só. Não, mas sou uma baita irmã. Nossa Sou a melhor irmã Senhora. que meu irmão podia ter. Salvou ele, então, de muita coisa. Eu salvei. Olha, meu Deus do céu. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui pro James Molinari. Ô, James, faz tempo que eu não te vejo, cara. Faz tempo que você não participa lá da rádio. Obrigado por estar aqui no nosso chat. A Juliana Masson também. Ô, Ju, hoje o programa é pra você, hein? Hoje o programa é pra você. Acompanha aqui, porque vai ter muita coisa bacana. O Maurício Abrantes também, boa noite. Conrado Simão, Fernanda Arrasando. E esse galã aqui, apaixonado, Ícaro Munhoz, dando boa noite aqui também. Bom, é o seguinte... Aí a sua mãe, ela é psicóloga também. Sim, nós fizemos psicologia praticamente juntas. Ah, é? É. Eu achava que, por exemplo, assim, por ela ter feito, você... Mas sim e não, foi Sim. mais ou menos assim. Quando eu era bem novinha, eu queria ser atriz. Ó. Mas assim, lá no interiorzão, falei, a Globo não vai me achar aqui. Aí larguei mão, e aí fui vendo e tal, e sempre gostei muito de ler, de escrever, e aí eu falei, vou ser jornalista. Ó, aí sim, hein? Falei, vou ser jornalista, eu quero ser âncora, porque todo adolescente, um baratinho, Quer apresentar, né? Quer apresentar. E aí, fui nesse caminho aí, e aí, o que aconteceu? Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, a nossa vida deu uma reviravolta ali financeira e tal, e eu falei assim, vou começar a fazer uma grana. Sim. Minha mãe, eu estava no 3º colegial, 15, 16 anos, minha mãe estava no 1º ano da faculdade de psicologia. Eu falei, ô mãe, eu gosto de escrever, tal, ler, estudar. Fala pro pessoal da sua sala que eu vou começar a fazer trabalho de faculdade para eles e eles me pagam uma grana, eu garanto 8. Sim. Pelo menos a Pelo média. menos Um pouquinho ali, mais que a um média. pouquinho mais que a média, a minha garantia. Pro pessoal não ficar de DP. Exato, garanto 8. E eu fazia, o pessoal ia bem e tudo mais. Tava errado, mas eu não tinha essa consciência na época. Sim. Os adultos que me contratavam que deveriam ter, não tinham também. Mas foi assim que eu me apaixonei pela psicologia. E aí, bem nessa época, que Deus é maravilhoso, parou de ser obrigatório fazer o curso de jornalismo para ser jornalista. Sim. E aí eu falei, quer saber? Minha mãe assinava uma revista que chamava Psiquê. Tem até hoje, se não me engano. Sim. Eu falava assim, eu já gosto de psicologia.
E eu tinha muito na minha cabeça que eu não queria ter patrão. Ah, Aí eu falava, jornalista sem patrão, como é que faz? um jornalista independente é meio complicado, Pouco né? Porque- complicado. É. Aí falei, quer saber? Vou fazer psicologia. Entre uma coisa e outra, pode ser que eu seja jornalista ali de uma revista de psicologia e pronto. Sim. E aí comecei o curso de psicologia. Fiz só um vestibular, passei e tal. Fui fazer faculdade na mesma faculdade da minha mãe. Fui bichete da minha mãe. Nossa Senhora. Mas foi maravilhoso, porque a gente tinha muita troca, né? A gente aprendeu muito juntas e tal. Então foi muito bom. E é bom, muito bom conversar com ela até hoje sobre psicologia e tal. E, enfim, foi super legal. Fui muito nerd na faculdade. Ó. Muito nerd. Falo com orgulho que não tive um dia de boteco e não me arrependo. Meus colegas falavam assim, nossa, mas você não vai pro bar. Eu falo, meu filho, eu vim aqui ser psicóloga. Eu tenho planos pra minha vida, eu já tenho uma meta traçada. Eu tenho uma meta traçada. Enquanto tudo isso estava acontecendo, eu vivendo romances péssimos. Tudo histórias aleatórias. O meu álbum de formatura, ele começa na tragédia e termina na glória. Meu Deus do céu. Porque eu passei por 3 namoros em 5 anos. O último, eu finalizei com o cara da lista. Então, arrasei. Então deu certo. Deu certo. Tá vendo só? Mas os primeiros, hoje, coitada da Fernanda. A Fernanda do passado, eu tenho vontade de abraçar. Foi triste. Foi muito triste. Ó, deixa eu te perguntar, em relação a os relacionamentos, né? Você tinha os seus relacionamentos e tinha as outras pessoas também da sua sala, ou suas amigas que também tinham relacionamentos. Tudo cagado. Nessa época, você já começou a perceber os relacionamentos se afundando, né? Sim. Principalmente os seus, né? E já começou mais ou menos te dar um norte de que caminho que você ia seguir na área da psicologia ou não? Não. No primeiro momento, não. O que aconteceu foi eu comecei a observar tudo isso e foi me dando um norte do que caminho eu queria para minha vida Sim. pessoal. Que tipo de relacionamento eu ia querer viver. Então eu fui observando, eu olhava e falava assim, isso aqui eu não quero. Isso aqui eu também não quero. Isso aqui me incomodaria. E aí foi assim que a gente chegou na lista. Eu tinha acabado de passar por 2 namoros de um relacionamento muito difícil, muito abusivo. E dos 2 lados, eu também tive momentos ali muito ciumenta, investigativa, terrível. E eu olhava para aqueles caras e eu falava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu tive um namorado. Mas peraí, antes de você contar a história aí, como é que era o relacionamento investigativo? Noiada, achava que tinha... Traindo, tinha uma coisa. E nunca achei nada. Tá. Mas eu botava na minha cabeça. Nossa, um dia eu liguei pro namorado, ele tava na... Olha isso, eu já tava na faculdade, ele ainda tava no 3º colegial, porque ele era muito repetente. Nossa Senhora. Você entendeu? Como é que dá certo? Como é que ia dar certo? Não tem como. Eu nerdíssima, trabalhadeira pra caramba, já trabalhava. Mas eu já fiz tanta coisa, Milton. Eu já fiz tanta coisa. E aqueles caras preguiçosos, que acordava meio-dia. Eu falava assim, meu Deus, onde que eu tô indo? E meu pai falava assim, Fernanda, é isso aí, você sabe que você vai sustentar esses caras. Eu falava, eu tô vendo, eu não consigo sair. Seu pai é demais. Não, meu pai sempre jogou, tanto meu pai quanto minha mãe sempre jogaram a real, assim, comigo. Teve uma vez que tava todo mundo arrumando as malas, assim, pra ir viajar e tal. Aí eu falei, também vou, né, praia, eu também vou, eu morava lá com eles, e eu comecei a arrumar minha mala, e ele falou assim, você vai onde? Eu falei, nós não vamos pra praia? Ele falou, você não vai não. Nossa. Eu falei, mas por que eu... Ele falou assim, não, você não vai, sabe por quê? Você fica namorando esses boss que nunca vão dar conta de te pagar pra ir pra uma praia, você já vai acostumando de agora. Meu Deus do Então, céu. se nós vamos viajar, você vai ficar. Adivinha, a hora que eles voltaram, eu já tinha terminado. Agora eu já tô pronta. A próxima vez que for, já tô junto. A próxima vez eu já tô de mala pronta. Não tem mais ninguém. Você ia contar uma história, era essa ou não? Que eu te interrompi? Você falou uma vez, aí eu te interrompi. Não, eu acho que não.
Bom, A gente lembra. se lembrar, você vai contando aqui pra gente. Eu tinha aberto aqui umas caixinhas de perguntas, né? Mas eu acho mais interessante a gente começar nessa época, ó, começar a falar sobre o cara da lista. Porque, e aí a gente faz as perguntas em cima, porque o cara da lista está presente aqui hoje, inclusive, né? Sim. Quando você começou a ver essa questão de ver a lista, até lembro que no Pacabá teve uma menina que ela confundiu as listas, né? Ela achou que era um outro. Achei que Ela era falou, outra esse aqui não sei o quê, esse aqui não sei o quê, e não é isso, né? Ela fez a lista de quantos caras ela teve Exatamente. que até chegar no ideal. Né? Deu 12. É verdade. Foram 11 e o 12º que deu certo, depois o cara morreu, né? Acho que foi. Nossa, que meu tragédia. Deus do céu. Né? Como é que foi essa questão? Né? Porque a gente está falando assim de uma adolescente que escolheu, né, teve algumas escolhas ruins em relação aos relacionamentos, Sim. né? Que o pai, de uma maneira mais sensacional do mundo, jogava na cara dela que não ia dar certo, que o futuro não ia rolar. Não. E já entendendo de sentimentos, né? Entendendo o que estava acontecendo, porque já era uma psicóloga, né? Sim, já tava ali na reta final, Sim. né? O que aconteceu foi, no meu último ano de faculdade, eu já estava estafada do meu relacionamento, desse aí, e já queria terminar, mas era alguém que falava, se você terminar comigo eu vou me matar, e fazia um drama, e quando eu terminei ficou me perseguindo na faculdade, foi péssimo, mas aí eu consegui terminar. No que eu consegui terminar, eu tive esse momento. Meu irmão até estava comigo, ele até me ajudou nesse processo, mesmo mais novo do que eu. Ele teve ali aquele momento comigo. E a gente olhou para minha situação e falou, tá, o que a gente tem hoje? A Fernanda de 21 anos, né? O que eu tenho hoje? Eu sou praticamente psicóloga, faltam alguns meses. Eu já trabalhava, eu já ganhava bem. Então, eu já sabia que eu não precisaria me submeter a um relacionamento por questões financeiras, por exemplo, que muita gente acaba fazendo. Sim. Infelizmente, até hoje. Então, eu não preciso... A pergunta que eu me fiz foi, eu preciso de homem pra quê? Porque assim, se eu precisar trocar uma lâmpada, aquelas escrota, né? Eu contrato alguém. Não, eu tô falando do pensamento da minha Fernanda de 21 anos. Sim. Se eu precisar de ajuda de consertar alguma coisa, eu vou chamar alguém, vou contratar, eu vou pagar. Eu preciso de alguém para pagar minhas contas? Não preciso, porque eu mesma já pago. Sim. Eu sei a aluna que eu sou de psicologia, eu sei a psicóloga que eu serei. Então, eu sei que nessa parte tá tudo certo. Eu não acho que eu sou de se jogar fora. Eu acho que até que minha lata é boa. Então, eu olhei para aquela situação e eu falei, por que eu vou me submeter por carência a relacionamentos que nada tem a ver comigo? E aí eu pensei, eu preciso estruturar isso. E ali que começou e nasceu o método Alista. Começou, né? O método Sim. hoje, ele criou corpo, ele criou maturidade, mas o princípio da lista, e eu chamo assim carinhosamente porque foi exatamente como tudo começou, foi nesse dia que eu sentei com meu irmão do lado, na mesa lá de jantar da casa dos meus pais, eu me lembro como se fosse agora, no dia 13 de junho de 2013. Boa. Peguei o meu caderno de estudos, de anotações, porque eu sempre fui muito em palestras, em treinamentos de desenvolvimento pessoal, PNL e tudo mais. Eu sempre gostei muito disso, desde criança, na verdade. Sim. Meus pais também sempre incentivaram e sempre levaram a gente. E aí eu sentei ali e falei, vou escrever uma relação de tudo o que eu desejo em um homem. Então eu coloquei tudo. E eu falo para as meninas, coloquem tudo na lista. E como que faz a lista? É na cabeça? Não, a gente precisa materializar a lista. É escrita. Então, eu coloquei tudo o que eu desejava em um homem. Desde aspectos físicos, aspectos de caráter, de personalidade, gostos. Aí você fala, Fernanda, mas faz diferença se o homem vai gostar de pizza de 4 queijos ou de alite? Faz. Porque quanto mais essa pessoa for parecida com você, tiver gostos, pensamentos, caráter, valores parecidos com os seus,
menor a chance de briga. Por quê? Existe um alinhamento. Então, eu fiz essa lista para me nortear do que eu queria. E também, né, para sinalizar para o meu cérebro, hoje eu sei, mas na época eu acho que eu fui mais para um viés, para falar para o universo, para falar para Deus, ó, Deus, esse aqui que eu quero, hein? Entendi. Se não for esse aqui, nem precisa. E aí, naquele dia, eu dei um apanhadão na minha identidade. Sim. Eu acho que eu me resgatei em mim, dentro da minha identidade, e eu falei, eu não mereço menos do que isso. E aí eu coloquei tudo o que eu queria. Só que, Fernanda, nossa, é utópico, né? Você pôr uma lista, tudo que você quer e tudo mais. Eu brinco que eu escolhi aspectos físicos, por exemplo, mas não é prioridade pra mim. Então, calhou do Ícaro vir do jeitinho que eu coloquei lá. Sim. Mas se ele viesse em outro shape, eu ia ter amado, eu ia estar com ele do mesmo jeito. Porque isso pra mim não tem tanta importância. E aí o que norteia mesmo é a lista de corte, que é a segunda lista. E aí na minha lista de corte tinha drogaditos, que bebem muito, Repetentes. preguiçosos, né? Preguiçosos. E homem que gosta de futebol. Sabe a mania da pelada da quarta-feira? Sim. E ouvir o Neto e a Renata falando na hora do almoço, no volume máximo? Não queria pra minha vida. Pensei a longo prazo e falei, isso aqui eu acho que eu vou cortar. Não queria. Porque, o que eu penso? Quando você se relaciona com alguém que tem algo que uma hora vai se tornar insuportável para você, seja uma mania, seja uma característica, seja um pensamento, seja um valor, uma hora alguém vai ter que deixar de lado a sua identidade. Ou você para suportar, ou o cara para se enquadrar. Sim. E aí, é assim que se destrói e se implodem os relacionamentos. Porque você vai ter que deixar você um pouquinho de lado, o cara vai ter que se deixar um pouquinho de lado. E aí, é aquilo que a gente mais ouve. Ai, relacionamento é renúncia. Não é. Não renuncio nada na minha vida desde que eu estou com este homem. E aí você fala, mas Fernanda, mas como assim não é renúncia? Se tem que renunciar, vai me perdoar. Recrutou mal. Sim. Recrutou errado. Não escolheu. Aceitou o que veio. Perdeu para carência. Não é assim que a coisa funciona. Só que aí que vem a sacada. A terceira lista. É a lista que elimina do jogo a hipocrisia. Nossa. Quem eu vou ser para merecer essa pessoa que eu quero. Então, mas essa talvez seja a mais complicada, né? Exatamente. Porque essa é de comprometimento. Exatamente. É o comprometimento que a pessoa tem diante de tudo aquilo que ela supostamente falou assim, bom, eu quero isso pra mim, mas e aí, o que que eu vou oferecer? Exatamente. O que que eu vou ser? O que que eu vou dar em troca nesse relacionamento? E aí eu vejo muitas pessoas, assim, eu falo da lista, falo nas minhas redes sociais, né? Tô falando aqui também, tô ensinando a fazer a lista, né? Mas quando você pensa assim, então é isso, é só fazer isso, o cara vai aparecer. O meu apareceu em 7 dias. 7, eu sou de humanas. 7 dias. Eu conheci o Ícaro dia 20 de junho, a 400 quilômetros de mim. Aí sim, hein, bichão? E como que esse homem maravilhoso apareceu na sua vida? Eu falo que uma das grandes preciosidades na hora de se encontrar alguém é você escolher os ambientes onde você frequenta. Sim. Então, Fernanda, é impossível achar alguém na balada, é impossível achar... Não é impossível. Mas pensa no que você quer. Se eu, por exemplo, queria um cara que não bebesse, a balada talvez fosse um lugar que diminuísse a chance de eu encontrar esse cara. Porque o estilo de cara que eu descrevi ali não vai estar na balada. E 99,9% o pessoal vai pra divertir, pra fazer farra na balada. Exatamente. Não vai estou indo pra balada hoje pra encontrar o amor da minha vida. As mulheres até vão. É. Os caras eu já não sei. Não é? Mas o fato é que eu trabalhava numa empresa que tinha muito evento de desenvolvimento pessoal. E 7 dias depois de eu ter feito a lista,
Eu tava solteira, gente, há uns 20 dias Boa. que eu tava solteira. Depois de 1 ano e meio de relacionamento. E normal, tranquilo. E a pessoa também tranquila. nem... Não, a pessoa tava me perseguindo ainda. Sim. Tava na fase da perseguição, mas eu já queria terminar há tava muito aceitando. tempo. Não tava aceitando. Mas eu já queria terminar há muito tempo. Então, eu tava tranquila, só que eu tava muito... Se eu não achar esse homem aqui... Porque eu já tava comprometida em ser aquela mulher. E aí que entra o método da lista. Porque aí o método da lista te leva a ser essa mulher preparada para receber o cara da lista. De nada adianta você achar o seu cara da lista se você não estiver pronta para a bênção. Sim. Não adianta. Então, o método, ele é feito para você viver uma trajetória interna de construção de autoconhecimento, de autoestima, de identidade, de você aprender sobre como se comunicar, aprender a real noção de unidade, para você poder entrar num relacionamento preparada para viver aquilo da forma mais plena possível, né? E aí, tudo aconteceu assim. Eu fiz essa lista, 1 semana depois eu vim para Rio Preto, que era o treinamento mais próximo de mim, mas a 400 quilômetros. Sim. Então, eu era uma menina de 21 anos, disposta a rodar de madrugada 400 quilômetros para ir para um desenvolvimento pessoal. Então, é entender, poxa, qual é a chance de eu encontrar um cara legal, que tenha uns propósitos parecidos com os meus e tudo mais, nesse ambiente? Ah, Fernanda, mas você foi para lá para isso? Não, fui porque eu já ia. Eu já vinha todo mês. Nesse mês, a única cadeira vazia do lado do Ícaro. Ó a cara dele. Eu bati o olho e falei, meu Deus, eu tô virando pedófila nesse minuto, que eu achei que ele era mais novo que eu. Falei, tem menos de 18, acabou pra mim. Aí, não, ele é mais velho, mas olha que... É um cara de príncipe, você é um príncipe. É um galã. É um galã. Não é? Olha lá. Então... Esse cara, ele me deixa de boca aberta, viu? Ah, Tô direto. brincando, porque ele é dentista. E tudo que a gente tem, ele tira da boca dos outros, acredita? É. Impressionante. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui, que até uma pergunta que uma moça também fez aqui pra gente. É óbvio que você tinha elaborado a lista, você fez a construção dessa lista, você Sim. já sabia aquilo que você queria. Uma coisa importantíssima que você disse aqui, que eu acho que... E, gente, o que a gente está falando de lista aqui, a gente está falando em relação a mulher com homem, mas pode ser o homem com a mulher também. Exatamente, tá? com certeza. É porque às vezes o homem ele é mais relaxado nessas coisas, né? E para ele, mas se ele realmente se valorizar, a Fernanda disse uma frase aqui muito importante. Eu não vou aceitar nada menos que isso na minha vida, né? Então, o propósito dela já estava pronto ali. O que ela queria, ela já sabia. Obviamente que, apesar, mesmo você tendo viajado os 400 quilômetros, ter tido só aquela cadeira vazia, você já com a lista praticamente decorada na sua cabeça, pelos sentimentos, pelas vontades e pelo aquilo que você procurava, né? É óbvio que, mesmo você sentando com ele um dia inteiro, não daria para você perceber em relação a se ele se encaixava em todos e muito menos se ele assistia a Renata Fã e o Neto. Exatamente. Mas aí, o que acontece? Ali já começava a ter indícios daquilo, ou seja, o comportamento dele, a maneira que ele era educado com você, a maneira que ele te tratou, você já começou a sentir uma certa diferença. Eu senti muita diferença. Muito, muito... Eu percebi que ele era muito parceiro, porque era um evento de 2 dias. E como a gente tinha feito ali uma amizade no começo, no dia seguinte, ele guardou um lugar pra mim. Ele já tinha aspectos mais cavalheiros, assim, do que o que eu tava acostumada. Ele tinha gostos parecidos, aí você vai conversando. E só de trabalhar na mesma empresa, a gente já tinha muito assunto em comum e tal. E a gente trocou o telefone, a gente bateu uns papinhos ali e tal, e foi só. Foi só. A gente começou a conversar pelo WhatsApp. Nem lembro se era o WhatsApp na época, devia ser. A gente começou a conversar pelo WhatsApp. E a gente não tinha... Ele não tinha aquele papinho... Eu demorei um tempo pra entender que ele tava me querendo. Sim. Porque não tinha aquele papinho mole de... porque você sabe, esse papinho meio Robson, assim... porque se você
Queria que você estivesse aqui, sabe? Aqueles áudios. Ele nunca deu um Leonardo, assim, ele nunca deu um negócio errado. Não, O mas bote dele foi bem feito. Foi. E aí, eu perguntando, por quê? O que eu precisava validar a minha lista de desejo e eu precisava invalidar todos os itens da minha lista de corte. Então, foi um mapa pra mim naquele momento. Foi um mapa. Então, assim, eu descobri que ele gosta disso aqui. Ele é fanático em um time. Eu já ia ter não levado o negócio adiante. Não ia continuar conversando, ia morrer ali. Nossa, Fernanda, mas assim, tão brusco, é corte seco. Por quê? Porque não tem... O nosso ativo mais precioso é o tempo. Sim. Quantas histórias você ouve lá na rádio, talvez até aqui, de gente que perdeu 5, 10, 15, 20 anos com alguém que sabia que estava errado. E quando eu fiz essa lista, eu fiz esse comprometimento comigo mesma, de que eu não ia perder meu tempo com ninguém. Assim, eu não preciso. Eu preciso estar com alguém que faça sentido. E aí eu fui conversando com o Ícaro, e aí eu fui percebendo que ele se encaixava em tudo. E tudo mais e tal. Aí eu já tava muito apaixonadinha, assim. E a gente nem tinha dado um beijinho, nada. E eu voltaria pra Rio Preto, então, 1 mês depois. A gente ficou conversando 1 mês. 1 mês. E eu pensei assim, ai meu Deus, eu tô apaixonada nesse menino, se ele não for com a minha cara, e se eu tô aqui iludida e ele só quer minha amizade, nem sei se ele namora, eu nunca tive coragem de perguntar. Mas eu perguntei se ele usava droga, eu perguntei se ele gostava de futebol, as coisas que me... E aí eu falei, bom, esse cara tá solteiro, porque ele começava, tipo assim, esperava eu chegar da faculdade pra me ligar, pra saber que você tinha chegado bem. E uns cuidados que eu nunca tinha tido. Falei, olha, que interessante isso aqui, né? E aí, você sabe como que eu soube que ele me queria? Agora que chegou o momento, gente, decisivo aqui, ó. A gente tava numa ligação. Teve uma coisa boa da ligação. Eu fiz a primeira ligação pra ele. Oh. E com o Ícaro, eu fiz tudo o contrário do que meu pai tinha me ensinado. Fiz tudo o contrário do que meu pai tinha me ensinado. Que meu pai falou assim, o cara te ligou, você deixa tocar o telefone um pouquinho. Aí, dali a pouco, você mandou uma mensagem. Ai, não vi, tava lavando louça. Por quê? O cara não tem que achar que você tá ali com o celular na frente, falando assim, ai meu Deus, me liga. Ele não tá errado. Ele já foi o malandro. Ele sabia o que ele tava falando. E ele foi um professor pra mim, tudo isso. Só que com o Ícaro, era tão natural, eu era tão eu. Eu nunca tinha sido tão eu. E aí eu falei, cara, é muito bom esse negócio da gente poder ser autêntico com uma pessoa. E aí eu fiz uma ligação pra ele. No meio da tarde, assim, eu tava no carro, voltando pra Brasilândia, tava em Três Lagoas, que é a cidade vizinha onde eu fazia faculdade. Eu liguei pra ele atendeu assim, oi, Fernanda, você me perdoa, eu não posso te atender agora que eu tô trabalhando. Aí ele desligou. Aí eu falei assim, yes! Finalmente um cara que trabalha! Não com cara de sono. Oi, tudo bom? Ai, tava dormindo. Não, eu tô trabalhando. Ele me conta que ele falou assim, pronto, perdi a menina. Acabou pra mim. O cavalo passou arriado e foi embora. E eu nunca me senti tão feliz na vida de alguém não poder atender uma ligação minha. E aí depois ele me retornou, enfim. E aí 3 dias antes de eu voltar pra Rio Preto, ele falou assim, Fernanda... Ai, gente, que graça. Esse meu marido é maravilhoso. Ele falou assim, Fernanda, deixa eu fazer uma pergunta. Falei, fala. Aí ele, você tem talassemia? Aí eu falei, não. Aí ele, ai, ufa, que bom. E assim eu soube que o Ícaro me amava. Tá vendo? Do seu encontro, essa é a pergunta que você tem que fazer. Guarda 3. Pergunta se a pessoa assiste futebol e se é fã de alguma coisa assim. E se tem talassemia. Se a pessoa trabalha, se tem talassemia. Se tiver, beleza. Você conversa com ela e fala assim, não tenho. Aí já é o ponto. Agora, olha como eu falo que Deus é implacável. Você sabe o que é talassemia? Essa é a verdade.
Você sabe o que é talassemia? Pode falar. Não Não sei, sabe, faço, né? imagino. É uma anemia congênita. E por que ele fez essa pergunta pra você? Eu vou te contar. E eu vou te contar por que eu soube responder. Porque você já Que tinha feito... esse é o grande barato da vida. Você já tinha feito... Nesse momento, eu me senti que nem aquele cara do Quem Quer Ser o Milionário, aquele indiano, Sim. que a coisa aconteceu na vida por causa daquele momento. Um mês antes de eu conhecer o Ícaro, uma amiga minha lá de Brasilândia me chamou pra ir pra Jaú doar sangue pro vô dela talassêmico. E aí, lá eu descobri que existe a talassemia major e a minor. E a major acontece assim, quando 2 talassêmicos procriam, a pessoa nasce provavelmente com talassemia major. E o sangue é muito ralo, como uma aguinha de batata. E a pessoa morre. Então, quando ele perguntou se eu tinha talassemia, e eu perguntei por quê, ele falou, porque eu tenho. Nossa, velho. Eu falei, esse cara quer procriar comigo. Meu Deus do céu. Está... Ele me ama. Chegou a hora Eu quero resolver minha vida com essa mulher. Chegou a salvação da minha lavoura. Pois é, e aí a hora que eu cheguei aqui, ele foi todo com atitude. Já pegou na minha mãozinha assim, me deu um beijinho na boca. E falou, tá aqui o seu plano de saúde. Tá aqui Já vamos fazer... o kit gás homologado. Fez cookies pra mim. Ó... E pegar pelo estômago também é uma Ah, boa. por isso que outro dia eu vi um vídeo ele falando de cookies, você falou que era uma coisa especial, uma coisa assim, não era? Sim, é muito especial. Ele faz cookies maravilhosos. Maravilha. Maravilhosos. E aí ele fez cookies e aí ele falou assim, queria te levar pra conhecer minha mãe. Vixe, aí que o bicho pega. Aí eu fico pensando, Posso levar meu pai? olha, presta bem atenção, gente. Faça um estudo desse case de sucesso. Nossa, eu fui meio Marçal agora. Tá, Faça um estudo desse case de sucesso. Vocês pegaram o código aí? Vocês pegaram o código? Mas assim, olha como a coisa foi orgânica. Vai, se conhece, se conecta a nível intelectual, espiritual, mental, de valores e tal, para depois passar para uma coisa física. Sim. A gente foi partir para uma coisa física. Ele já conhecia minha família, eu já conhecia a família dele, a gente já tava namorando e tal. E tudo aconteceu no mesmo dia. E aí, quantas das mulheres ficam assim, eu já tô com ele há 6 meses, ele não me assume. Então, meu amor, se assuma você e pica a mula, como diria meu pai. Sim. Sai dessa. Tem alguma coisa que se demorar desse tanto também não 6 acontecer meses, nada, ainda alguma mais na coisa. vida adulta, sabe? Tá ficando 6 meses, serve para adolescente de colégio. Agora, se você é adulto, você tá ficando 6 meses, meu bem? Não tem como. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá no chat. O Lázaro Vasconcelos entrou aqui. O Alexandre Pinhel, grande Alexandre, um abraço pra você aqui. A Marisa Vale, né, que maravilhosa, gente. O James tá falando que deu BO no áudio. Será que é o áudio dele? Não sei. O Luiz César tá aqui mandando também um abraço. Luiz César aqui, o Brabo. Muito bem, mandando um salve aqui pra gente, valeu. Deixa eu falar aqui do Marcão enquanto a Fernanda toma uma água. Falar do Marcão Imports, pra você que tá a fim de comprar aí o seu novo iPhone, o seu produto Apple e o mais bacana, com até 1 ano de garantia, e você pode pagar até 18 vezes, tá? E lá no Marcão, você vai encontrar, sabe o quê? Um equipamento, porque às vezes trincou a telinha do seu celular. E aí, ao invés de você trocar a tela inteira, lá tem um equipamento que faz o reparo dessa tela. Então você vai continuar com a sua tela original e também o vidro traseiro e tudo mais, sem, às vezes, né? Porque às vezes quebrou mesmo, não tem jeito. Mas se não, sem você precisar trocar e vai manter a originalidade do seu aparelho. Bacana, né? E tem um montão de coisa legal para você. Faz também encomendas, tá? Produtos da Apple, o que você quiser, o Marcão traz. Vai lá no @Marcão Imports RP para você saber das novidades que o Marcão tem para você. Quero falar da Mariner Calçados. Gente, 2 lojas para você encontrar tudo que você precisa em calçados aqui em Rio Preto, tá? Tem no aeroporto, tá bom? Fica ali dentro do posto Monte Carlo, uma loja muito legal com estacionamento. E também na Constituição. Na Constituição também com estacionamento. Ó, lá você vai encontrar camisa polo, você vai encontrar shorts, você vai encontrar... Tem umas mochilas sensacionais em couro e também os melhores calçados.
para homem e para mulher, tá bom? Sempre com oferta especial e lá tem sempre um lugarzinho que tem uma promoção para você. Então, para você que precisa de um calçado para você trabalhar, para um evento, você encontra aí na Mariner Calçados aqui em Rio Preto. Mariner Calçados RP, para você saber das novidades também. O Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete, são 8 lojas, 6 só em Rio Preto, tem em Ibirá e tem em Badibacite também. Tem inclusive nos 2 shoppings, tá? No Cidade Norte e também no Rio Preto Shopping. Tá vindo a 9ª loja do Mercadão Agropet e no Mercadão você tem o Tax Dog também, que eles buscam e depois levam o seu pet também com todo carinho. E cara, e não é aquele Tax Dog que vem tudo escrito, aquele negócio, vamos dizer assim, um furgão. Não, é um carro com ar-condicionado, tudo bonitinho. O seu animal é muito bem tratado, tá? Melhor preço em ração, promoção direto. E agora tem uns ovos de Páscoa, obviamente que você não pode dar chocolate pro seu animalzinho, mas é no formato de ovo de Páscoa, é a Páscoa do nosso querido Mercadão Agropet, que são petiscos e é sensacional. Quero falar também sobre a Joia Musical, são mais de 50 anos de tradição. Para você que procura uma loja que tem tudo que você precisa em instrumentos musicais, a Joia aqui em Rio Preto tem, tá? Você pode ir direto no site ajoiamusical.com.br, mandar um beijão pra Aline. Inclusive, eles estão fazendo uma viagem agora, estão indo em algumas feiras, vai trazer novidades, tá? Pra você. Então, todo tipo de instrumento musical, acessórios, você encontra na Joia. E os melhores artistas aqui em Rio Preto usam equipamentos, usam instrumentos que a Joia tem, tá bom? ajoiamusical.com.br. Falar da Interessências, que é a loja mais perfumada que tem aqui em Rio Preto. E lá você encontra não só aqueles perfumes finos, aqueles mais consagrados, tá? Aquelas fragrâncias especiais com preço bacana, como também aromatizadores para o seu carro, para sua casa, para o seu escritório, o que você quiser. E o mais bacana, você pode fazer cursos também e eles fornecem toda essa assessoria e principalmente toda essa matéria-prima para que você possa ter também o seu dinheirinho extra, tá bom? Interessências.com.br e o @Interessências no Instagram. Falar da Casa de Carnes Roseiral, que é o lugar mais completo para você comprar sua carne aqui em Rio Preto. Fica ali na Major Léo Lerro 1120, pertinho da Igreja São Judas. São mais de 40 anos de tradição. É a Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel. Lá você encontra tudo que você precisa, tem o kit mistura, que eles já pegam a carne, já prepara para você ter toda semana. Então o que acontece? Segunda-feira você já vai ter lá uma carne, na terça também, tudo pacotado, tudo dividido. Cara, é sensacional. Final de semana tem os assados, tem sempre uma comida diferente também. Todos os dias agora você vai encontrar uns espetos. E por falar em espetos e também as kaftas, as mais tradicionais e as mais deliciosas, você encontra na Roseiral. Para você que trabalha com isso, cara, é incrível. Vai lá que com certeza é sucesso garantido. Pessoal que saborear vai falar assim, cara, que sabor diferente, que tempero especial. E só na Roseiral você tem o famoso frango assado crocante, aquele que só a Roseiral tem para você. A galera tenta copiar, mas não consegue. Casa de Carnes Roseiral, você vai direto no @Casa de Carnes Roseiral no Instagram ou na Major Léo Lerro 1120, próxima à Igreja São Judas. A Fernanda está recebendo uma caneca de presente da Encantare Mimos Afetivos, para você que quer presentear alguém especial, tá? Esse é o mês das mulheres. Tá chegando aí logo a Páscoa também. Quer fazer uma cesta de Páscoa com chocolates, com um monte de coisa bacana? A Encantare tem. Só você falar com a Renatinha, vai lá no @Encantare Mimos, que você vai saber das novidades também para você que está acompanhando aqui o No Ar. Daqui a pouco a gente fala mais dos outros patrocinadores. Eu queria dizer para você que está acompanhando o nosso episódio, para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e para você mandar a sua pergunta e interagir no chat, você tem que estar inscrito aqui no canal também. Nós tínhamos aqui separamos algumas perguntas da nossa caixinha de perguntas para poder falar. Vamos ver aqui a Suelen, que está participando com a gente toda semana. Suelen, obrigado, viu? Eu fico muito feliz que a galera está gostando aí dos nossos conteúdos, principalmente nesse mês especial. Hamilton, boa noite. Gostaria de perguntar para a Fernanda, né? Como que ela descobriu a sua paixão por ajudar as mulheres a encontrar os relacionamentos saudáveis? Acho que ela já contou um pouquinho de como foi aqui, mas se quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu identifiquei esse propósito já no consultório. Porque logo que eu comecei, né, a fazer os meus atendimentos, lá no comecinho da minha carreira mesmo, eu já comecei a identificar o quanto esse é um problema central na vida de praticamente todas as mulheres que sentam na poltrona da minha frente, no consultório. E aí, hoje, eu posso dizer que eu atendo
eu já fiz muitos atendimentos, né? Já atendi muitas mulheres, já vi muitas mulheres tendo as vidas transformadas ali no meu consultório. Porém, a sensação que eu tenho de uns tempos para cá, que foi o que me fez ir para o digital e começar a minha jornada no digital, que Sim. tá ainda é bem bebezinha, mas eu tenho me desafiado por ali também, porque me deu esse sentimento de que o consultório é muito restrito. Eu tenho uma restrição de tempo e de número de pessoas por mês ou por ano que eu consigo ajudar. E no digital, não. A gente consegue falar com muita gente. Então, De toda a parte de do toda mundo. parte do mundo, exatamente. Então, ver o quanto é possível, eu vejo assim, me deu muita vontade, eu tenho muito desejo de que as mulheres vivam o que eu vivo. Porque, de verdade, é tão maravilhoso você poder, todos os dias, ser você mesma. Você poder, todos os dias, se sentir amada, se sentir protegida, se sentir acolhida. Sentir que aquela pessoa que está do seu lado soma, multiplica com você todos os dias. E você construir isso com a pessoa dia após dia. Quando a gente ia começar do nosso relacionamento, eu já falava disso. Mas muita gente falava, vocês estão no começo. Daqui Isso a pouco passa, né? Espera a crise dos 7 anos. E aí chegou no primeiro ano, segundo, terceiro, quinto, sétimo, 10º ano. E tá cada dia melhor. Não é? Tá cada dia melhor. E então, esse propósito, ele cresceu dentro de mim quando eu percebi que dá pra viver feliz no relacionamento. Dá pra ser feliz no relacionamento. E se dá pra uma pessoa, outras pessoas também podem viver isso. Então, quantas mais pessoas eu puder treinar para viver isso dentro das próprias casas, dentro dos próprios relacionamentos, eu farei. Muito bem. Ó, aqui hoje, aqui na Filmix, nós estamos entre casais aqui, né? Temos É verdade. o casal proprietário de toda esta bagaça, que além de ser um casal, trabalham juntos, né? Os laranjas. A Camila também está aqui e nós temos o Ícaro, que é o cara da lista, sentado ali também. Provavelmente, né? Bom, eu e a Camila, a gente tem as nossas diferenças, temos as nossas discussões, são trabalhos estressantes também, tanto a rádio quanto onde ela trabalha, são 2 trabalhos dela, então é pior ainda, a correria do dia a dia, tudo que acontece na nossa vida. O André e a Maria também vivem 24 horas por dia juntos, né? Viajam juntos, vão trabalhar juntos, às vezes tem alguma discussão, alguma coisinha nesse sentido e tal. Aquela pergunta que nos quer calar. Há quanto tempo você e o Ícaro não têm uma discussão? Nunca tivemos. Exatamente. Ela tinha colocado mais de 10 anos, mas é porque nunca teve. Desde Porque quando nunca teve, começou. desde o dia 20 de junho. Se você acha isso impossível, o pouco tempo que eu tô convivendo com eles, eu percebo que não é impossível, que realmente isso acontece, entendeu? O porquê é que a gente tá tentando... Eu não tô indo lá pra poder resolver minha vida, eu tô tentando pra saber o que tá acontecendo com a vida dela. Eu tô sendo Pra poder investigada. pra poder melhorar. E você que está acompanhando a gente, às vezes você vai achar que isso aí, isso é uma utopia, não sei o quê. Existe sim uma discussão, existe alguma coisa nesse sentido e tal. Cara, provavelmente a gente chega, não existe a perfeição, né? Mas eles buscam chegar perto dessa perfeição, não por uma coisa dentro deles de querer ser esse casal, alguma coisa nesse sentido, mas porque eles buscaram isso para não sofrer. Para não viver o que outras pessoas vivem, relacionamentos que começam, que terminam, que machucam e coisas mais que a gente vê, né? Todos os dias você liga uma TV ou você abre o seu celular, é uma tragédia, é alguém que foi traído e se suicidou, ou matou a pessoa que traiu, ou aconteceu alguma coisa nesse sentido, teve a briga, largou, voltou, largou de novo, voltou, largou outra vez, voltou de novo com a mesma pessoa, às vezes dá certo, às vezes não, fica tentando, né, dando murro em ponta de faca. Então, cada dia que passa, a gente vê que tá terminando esse negócio de casar. A galera já não quer mais casar, né? Tem muita gente falando que tem medo de casar. Vai casar, daqui a pouquinho eu tenho um filho, passa 2, 3 meses, eu largo, e aí fico com o filho e casado, e se eu casei na igreja não posso casar de novo, e não sei mais o que, e vive aquele negócio. E isso é uma coisa que dá para mudar. Mas Completamente. desde que você se preserve de certas coisas,
se valorize e procure alguém, porque em algum lugar vai ter uma tampa para sua panela. Com certeza. Eu falo que o Ícaro, ele é tampa pra minha panela mesmo, porque muitas coisas, por exemplo, que ele faz, que muita mulher se incomodaria. O Ícaro gosta de jogar videogame. Muita também mulher gosto. se incomodaria. Também gosto, depois nós vamos jogar, viu? Muita mulher se incomodaria. Então, assim, o cara que eu quero é diferente do que o que outra mulher quer em todos os aspectos. É muito difícil que duas pessoas queiram pessoas exatamente idênticas. Então, tem gente pra todo mundo. Tem gente pra todo mundo. E o que faz com que essas pessoas não se encontrem e que seja tão falho essa etapa de recrutamento e seleção, que eu brinco assim? É justamente porque as pessoas, elas não se conhecem. A identidade delas é fraca. Elas vivem enquadradas naquilo que elas viram em casa com os pais, naquilo que elas viram nos filmes, nas novelas, naquilo que elas viram no bairro. Então, não para aquele momento, né? Uma das coisas que eu fazia na época que eu fiz as listas, eu já fazia terapia naquela época. Eu já estava num processo de me conhecer, de entender o que eu mereço, de entender o que eu preciso melhorar. Então, eu só fui capaz de chegar nesse método naquela época, que foi de um jeito mais simples do que é o que eu aplico hoje com as mulheres, mas ainda assim foi fundamental, principalmente a parte da identidade, autoconhecimento, autoestima. É impossível. Se você não sabe quem é você, como você vai, inclusive, se apresentar de uma forma genuína pro seu prospecto? Sim. Impossível. Então, o que tem acontecido? As pessoas hoje, elas se conectam a nível carnal, em primeira instância, e aí aquilo já mistura tudo. Porque quando você se envolve com alguém sexualmente primeiro, antes de se conectar em outros aspectos, você acaba enganando o seu cérebro sobre que tipo de sentimento você tem por aquela pessoa. Então, se você foi para a cama com alguém e foi muito bom, o seu cérebro, ele é focado em reprodução. Você serve para isso, para perpetuar a espécie. Então, o teu cérebro, ele vai falar assim, não, a gente gosta dele porque ele manda bem. Só que, e fora dali? Se conhece? Sabe os gostos da pessoa? Sabe os valores da pessoa? Não sabe. E às vezes vive uma vida sem saber. Eu posso dizer que todos os dias eu e o Ícaro, a gente vem se conhecendo cada vez mais. Sim. E dispostos. E aí entra a questão da comunicação. Eu vejo muita mulher falar, ai, meu namorado é fechado, meu marido é fechado, então abre. Não é? Abre. Ó, temos aqui alguns recadinhos e tem duas perguntas aqui sensacionais que eu achei incrível. Primeiro, quero mandar os recados aqui. O James está aqui, ó. A vida é feita de escolhas e nós escolhemos os frutos que escolhemos, né? O amor não é uma escolha, é um acontecimento alheio à nossa vontade que se edifica ao correr do tempo, né? Segundo ele. A Scarlett está aqui, acrescentando algumas dicas no meu futuro marido. A Scarlett está atrás ela é uma varoa, ela tá atrás do varão da vida dela, Isso aí. certo? Scarlett, um beijo pra você, obrigado por você estar aqui com a gente. O James está aqui, eu sou casado pelo acaso, estou junto com a minha amiga, parceira e cúmplice desde 1997. A eternidade é o nosso objetivo. O Brian Rodrigo tá mandando um abraço aqui também. A Leti, Nanami, é isso? Nanami? Adoro escutar a história da Fer com o Ícaro. Beleza, ô Leti, um beijo pra você. Leti, um beijo pra você, obrigado, tá? Quem mais aqui? O Maurício. Acredito em qualquer método para ser feliz, mas, na minha opinião, cada um tem a sua história já determinada. Mas concordo com o saber escolher. Nos erros que nos erros que aprendemos a ser como nós somos, como nós e com o próximo, né? O Maurício está falando aqui, a Juliana está aqui, muito difícil, né? Se sentir segura e cuidada nos relacionamentos de hoje em dia, infelizmente. A Josiane Gomes, tá, Fer maravilhosa, casal lindo.
O James concluiu aqui, é melhor você se sentir amado uma única vez do que se sentir enganado pela vida toda por alguém que nunca te amou. Nossa senhora, uma Clarice Lispector aqui. A Marisa tá aqui, nunca tiveram, né, que no caso a briga, que nunca tiveram mesmo. Eu conheço esse casal maravilhoso desde o início e é assim mesmo, essa coisa linda. A Ricelinha tá aqui, ó, as pessoas hoje não olham para si, só olham para os demais e vivem num mundo de comparação. Imperfeito porque cada pessoa é único, né? E o James está finalizando. Eu sou casado há quase 30 anos, nós brigamos, discutimos, discordamos e é nessas diferenças que crescemos. O amor não tem face, não tem identidade, mas espiritualidade. Aí é a convivência que ele tem com a mulher dele. E aí entra o treino. Aí entra o treino da comunicação, entra o treino da empatia, entra o treino de conhecer o outro e tomar uma postura participativa em tempo integral dentro da relação. Sim. Esses dias aconteceu uma coisa, vou contar, amor, do Guaraná. Posso? Esses dias aconteceu um negócio que o Ícaro virou eu sei pra dessa mim. história. Eu contei pro Hamilton. Esses dias o Ícaro, a gente tava jantando, tudo errado, né? Mas Olha, jantando André, presta atenção, André. Vamos ver se a Maria, se a Camila ia fazer a mesma coisa, ó. Jantando na cama. Não, eu quero. Dá pra ver se o pessoal quiser responder, vai ser legal. Estávamos, eu e Ícaro, jantando na cama, assistindo TV. À noite, né? Jantando à noite, lógico. E aí, Ícaro fez um copo Stanley gelado, cheio de gelo, com guaraná e tudo mais. E ele escorou assim, ó, no meio da cama, o copo assim na coxa. Ele fez alguma manobra e derrubou o guaraná. Mulheres, o que vocês fariam? Ou seja, a roupa de cama toda molhada, com gelo, aquele monte de coisa e tal. Cadê a Camila? Eu saía correndo, eu já tava dentro do carro. Eu já tava dando partido no carro e indo embora pra outra casa. Sabe o que eu fiz? Ele ficou tão constrangido com aquilo que ele travou. Ele travou com a bandejinha dele, a gente tava comendo esfirra. Ele bugou, ele travou assim. Eu já levantei, já corri no banheiro, já peguei uma toalha, já joguei a toalha, já recolhi o gelo, já taquei dentro do copo. Ele levantou porque o Ícaro é ariano, ele tava contendo todo o ódio. Porque a vontade que eu acho que ele tava era, eu não sei. Ele tava prestes a explodir. E eu sei que esse tipo de coisa deixa ele puto. Eu já peguei, já fiz, arrumei e tal, já arranquei a roupa de cama. Ele levantou, eu falei, tira o shortinho, amor, que molhou. Aí peguei o shortinho, outro shortinho de dormir, dei pra ele e troquei tudo. Deu menos de 1 minuto. A gente já tava seco, limpo, comendo de novo. Ele que ficou sem guaraná, coitado. Tá vendo? E aí no dia seguinte, e eu numa boa. Porque, gente, aí que entra a coisa da escolha. Você pode escolher se estressar. Sim. Ou se deixar estressar com coisas que não merecem a sua energia. E é aí que entra a identidade, aí que entra como que a coisa tá dentro da sua cabeça. Porque às vezes você já está estressado do trabalho, você se deixa contaminar com um refrigerante derrubado. Qualquer pessoa pode derrubar um refrigerante. Nossa, mas se derrubar minha coca, nossa senhora, meu Deus do céu, tô brincando. Ó, é o seguinte, mas aí tem a frase que ele falou. E aí ele falou, amor, no dia seguinte, ele falou, amor, muito obrigada. Eu fiquei constrangido com o seu amor. Exatamente. Eu falei, mas por quê? Porque eu nem me toquei. Foi tão natural, eu só queria fazer com que ele não se sentisse mal de ter derrubado o Guaraná. Já é ruim derrubar. E aí eu só queria que ele não se sentisse mal. E aí eu fiz toda essa manobra. E ele, amor, eu me senti... Obrigada, eu me senti constrangido com o seu amor. E eu não tinha me tocado disso. E olha como o amor, ele se expressa de tantas maneiras, né? Eu só fiquei triste porque ele não tinha mais Guaraná. Eu também. Você, por favor, você tem que ser sempre uma reserva, viu, Ico? Compra um de 2 litros, deixa embaixo, que aí não vai falhar pra você esse negócio. Dona Fernanda, temos aqui 2 perguntas de pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que colocaram nas nossas caixinhas aqui, tá? Eu nem vou falar o nome da pessoa para não ter problema aqui e tal. É o seguinte,
como é que eu vou te organizar aqui? A pessoa ela tem um relacionamento já com outra pessoa há mais ou menos 9 anos. Beleza, top Beleza. e tal. Ótimo pai, ótimo marido, faz de tudo em casa, me dá carinho, me dá atenção, me dá amor, mas na hora da cama temos as nossas diferenças, né? Uhum. Ele não é o negócio do negócio lá. Beleza, então. Aí ela tá falando assim, todas as vezes eu lembro do meu ex. No caso da hora da cama, pelo que ela tá falando aqui, né? Eu gostaria de saber se é normal a gente amar uma pessoa meio que, tanto quanto incondicionalmente, né? Mas sabendo que tem coisas que no outro era melhor. Aí, no caso, é o que você já tinha falado também em relação a começar pelo lado da Sim, tem isso. Talvez o atração, seu né? cérebro seja viciado naquela relação sexual que você tinha com o cara. Foi tão incrível e te acionou as partes cerebrais que te deixou viciada naquele formato. E aí, com o seu marido, talvez não seja igual. Agora, a pergunta que fica pra mim é: o quanto vocês falam sobre sexo? Qual é a liberdade que vocês têm pra falar, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer assim, assado, frito, cozido? O quanto conversa sobre? O quanto guia? Ah, mas meu marido, não sei. Não sei se tem a ver com a ferramenta que ela tá, Sim. né? Não sei. Mas quando você tem uma conexão genuína com o seu parceiro, grandes chances da parte sexual acompanhar. Se não acompanha em performance, a comunicação precisa acompanhar a conexão genuína para alinhar a performance. Muito bem. Porque considerando que ele quer te fazer feliz, ele quer fazer feliz inclusive na cama. E se você for feliz na cama, pode ter certeza que ele vai ser ainda mais. Talvez ele seja aquele cara mais tradicionalzão, que não é muito, não ousa daqui, não ousa dali. E na cabeça dele, ele tá só te respeitando, porque você é a esposa e tem, né? Dependendo da geração que vocês são, Isso é quebrado pelo diálogo, né? isso é quebrado pelo diálogo. É. Então, assim, não é ofensivo você falar, amor, eu queria fazer tal coisa, eu queria fazer desse jeito. Quando você me rela nesse lugar, põe uma pressão assim, ó. O sexo, ele precisa se estender para a conversa. Sim. Mais uma perguntinha aqui, que essa aqui também é daquelas campeãs, hein? Perdoei uma traição do meu marido, né? Soube que ele me traiu com a minha vizinha, né? Ela se mudou, né, de perto, porque também acho que não morava, a casa não era dela, alguma coisa nesse sentido assim e tal. Mas ele mudou comigo completamente do antes e o depois da traição. Hoje ele é um homem completamente diferente comigo, né? Ele me honra, entramos para a igreja, tivemos uma filha, ele faz de tudo, o impossível e o impossível, o possível e o impossível para me agradar e para me ter junto com ele, né? Isso é um arrependimento ou ele viu que realmente ele precisou perder, não entendi, ou ele precisou perder para dar valor? Tem muita gente que me pergunta sobre, me traiu, faço o quê? Termino? Dá para perdoar? Tem a ver com caráter? Pode ter a ver com caráter. Mas é uma regra? Não é uma regra. Pode ter a ver com o momento em que a relação está. Pode ter a ver com necessidade de se autoafirmar enquanto homem. Pode ter a ver com momento de fragilidade emocional. Não estou falando no sentido de... a carne é fraca. Quando eu falo fragilidade, não é da carne é fraca, não. Porque a carne é fraca é safadeza. Desculpa, né? É desculpa. Mas talvez o homem ele tá vivenciando um momento emocional difícil. E aí ele vê nessa escapada uma oportunidade de reafirmar para si mesmo uma autoestima, sentir que ainda tá para jogo. E aí, e não só o homem, a mulher também, isso também pode acontecer. Então, existem tantas vertentes, tanta coisa para analisar para você decidir ou não perdoar uma traição, mas o fato é, quando é um casamento e todo o resto
eu enxergo assim a traição, Hamilton. É como se tivesse uma bomba. É como se fosse assim, ó. Pega aqui nessa garrafa. Isso aqui é uma bomba. O marido vai segurar de um lado, a mulher vai segurar do outro. A bomba vai explodir, vai machucar os dois. É a traição. Os dois têm que manter aqui. E aí, explodiu, machucou. Beleza, agora um vai curar o outro. A mulher vai curar no cara esses aspectos que levaram ele a cometer esse erro. E o homem também vai curar as feridas que ele causou na mulher. Porque quando trai, e vice-versa, tá? Eu falo aqui do meu lugar de mulher, mas, e também considerando a pergunta que veio de uma mulher, Sim, né? sim. Mas é muito honrado quando o casal decide se reconstruir. Porque depois de passar um tsunami, depois de passar uma bomba, as feridas elas vêm e talvez precisa... Sabe aquela coisa de que a gente precisa colocar tudo pra cima na casa, a casa precisa bagunçar primeiro para depois ficar limpa e arrumada? Sim. Antes o auge da faxina é o auge da bagunça e da sujeira. Né? O processo da faxina é o auge da bagunça e da sujeira, para que depois você tenha uma casa limpa, organizada e arrumada. E funciona assim também com casamentos restaurados pós-traição. E costuma ter um retorno de muito fortalecimento na relação mesmo. No caso desse aqui, por exemplo, ela até ficou grávida, né? Eles tiveram um filho e hoje ele realmente viu, né? Ou foi, sei lá, um desvio de caráter, não que o cara realmente é mau caráter, alguma coisa assim. Talvez aconteceu. foi realmente um momento ali onde ele estão juntos. Ele estava com a sua identidade fragilizada, com certeza. Muito bem. Mais uma perguntinha aqui. O Glauber está perguntando se você atende casais. Atendo. Muito bem. Isso aí já é importante também, porque a gente está fazendo aqui uma referência do homem, o cara da lista, no caso de uma mulher, mas existe também a mulher da lista de um homem. E o objetivo aqui, né? Sim. Um seja o do outro. Exatamente. Que mais aqui? A Suzy está perguntando se você pode, né, contar algumas dessas histórias ou dos seus atendimentos que te orgulha muito de ter visto a vida dessa pessoa transformada. Não precisa citar nomes, né? Mas que você acompanhou e viu essa restauração, seja ou do relacionamento, ou que ela deixou um relacionamento abusivo, um relacionamento ruim de lado e hoje encontrou um outro caminho, uma outra pessoa. Com certeza, com certeza. Teve uma situação onde eu recebi uma ligação, era no comecinho da pandemia, se não me engano, de uma moça, tava chorando, tava desesperada e... Pelo amor de Deus, meu marido, não era marido, depois eu descobri, mas moravam juntos há 10 anos. E ele tá querendo separar e não dá, porque ele é o amor da minha vida, porque é isso, não sei o quê. Fernanda, pelo amor de Deus, atende ele. E ele tá surtado, sabe assim? Sim. Eu atendi ele. E aí, ele mentiu pra mim a sessão inteira. Na minha cara, Milton. Logo pra mim, mentiu. E eu assim, sorrindo e acenando, né? E eu falando assim, essa menina tá se livrando e ela não tá nem sabendo. Tal. Aí, falei, não, tudo bem, né? Terminei a sessão com o cara e aí eu fui atendê-la. E foi muito intrigante essa sessão, porque... Ela começou com, pelo amor de Deus, eu não posso ficar sem ele. E terminou com, é isso mesmo, ele não me merece. E lembrando que quando a gente faz atendimento em casal, é como se... Vamos pensar o seguinte, se eu atendesse você e a Camila, sempre vão existir na minha cabeça 2 Hamiltons e 2 Camilas. Quando eu tô atendendo você, existe o meu Hamilton e a Camila do Hamilton na sua sessão. Na sessão da Camila, existiria o Hamilton da Camila e a a minha Camila. Uhum. Que isso funciona muito separado dentro da minha cabeça. Então, eu fiz esse atendimento desse rapaz que ficou mentindo na minha cara e depois eu atendi a moça, mas eu não falei, obviamente, né, por questões éticas óbvias, sobre o que eu tinha falado com o cara. Mas eu tinha sacado que ele era pilantra. Comecei a atender essa moça.
No dia seguinte, ela ia lá para eles se resolverem. E ele, crente que ela ia chegar se arrastando. Coitado. Ela chegou lá com a malinha dele. Na hora e falou, vaza. Ele já tinha ido embora, ele estava na casa da avó. Ela deixou, falou assim, não, você tem razão, a gente não funciona, tá aqui e tal. Poucas semanas depois, ele assumiu um namoro com uma moça que trabalhava com ele. Nossa. Nas redes sociais. E aí, fizemos todo esse trabalho com a identidade, fortalecimento de identidade, autoestima, de se conhecer, entender o quão enfiada no relacionamento abusivo aquela mulher estava e como sair disso e se imunizar. Se é que talvez seja utópico falar ficar imune, mas o trabalho que a gente faz é realmente esse, para que você nunca mais entre num relacionamento abusivo. E aí fizemos a lista, todo o processo, né, do método da lista. E aí ela conheceu um rapaz, poucos meses, se não me engano, depois. Exatamente como a lista, 0 itens da lista de corte. E foi meio miojo, assim, que nem eu e o Ícaro, foi meio instantâneo. E olha, é muito curioso, isso é um sintoma de quem faz o método da lista. Em pouco tempo conhece o cara da lista, porque se preparou para isso, fez todo o método para se preparar, conheceu ele, em 4 meses eles estavam morando juntos, em coisa de 1 ano eles já se casaram e hoje eles já têm um bebê e também não brigam, também é uma relação super saudável, acompanho de perto. E eu me orgulho muito desse caso. É um dos casos, mas tem muita mulher já casada com os caras da lista. Ó, lembrando que antes dos 30 anos, ela já tinha atendido 12 mil pessoas, né? É isso? 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. Cara, é muita gente que passou ou pelo consultório, ou online, o atendimento e tudo mais. Bom, tem uma perguntinha aqui que eu não sei se é meio junta com a outra, eu acho que dá até para fazer as duas juntas. Nós tivemos uma pandemia muito forte, né? Sim. Uma situação muito triste, várias pessoas perderam vida, pessoas perderam emprego, uma coisa nesse sentido e tal. E a pessoa, ela tá dizendo o seguinte aqui para mim, né? Que na pandemia foi quando ela conheceu realmente a mulher dele, né? A esposa dele, e todos os defeitos e as coisas que ele não sabia, porque eles tiveram que ficar mais tempo juntos, né? E nesse ponto ele começou a descobrir coisas erradas também que aconteciam no relacionamento, né? Tentou perdoar, tentou refazer o relacionamento, tentou dar mais chances, mas não teve jeito. A diferença de um término de relacionamento para o homem e para a mulher realmente é muito bem assim distante. Um consegue administrar melhor do que o outro ou depende do que aconteceu? Depende do que aconteceu. Eu tenho muita dificuldade com generalizações quando a gente fala sobre isso. Mas é até meme, né? Então, quando a coisa vira meme, é porque existe um certo padrão, então eu vou me valer disso, tá? Sim. A mulher vai sofrer logo no início do término e vai chorar as pitangas, vai ligar para todas as amigas e vai tomar um pote de sorvete assistindo um romance. E vai juntar os cacos e vai ressurgir das cinzas como uma fênix. O cara vai entrar em negação, vai fingir que tá tudo bem, vai pra festa, vai sair com os amigos, vai beber, vai pegar uma galera. E a hora que ele vê que a mulher deu aquela ribada, a chance é que ele dá uma... É que ele sente que ele sente o baque. Entendi. Mas aí, normalmente, já é meio tarde. Boa noite, Hamilton. Estou amando o programa. Pergunta para a doutora Fernanda como funciona esse empoderamento no caso de uma pessoa que sai de um relacionamento com um narcisista e tem depressão. Se é melhor tratar, se curar primeiro, antes de tentar se relacionar, ou se é melhor fazer a lista e já se comprometer à mudança para poder achar o cara da lista. São questões complementares. Então, realmente, se dá para fazer um e fazer o outro. Dá para fazer concomitante, dá para fazer ao mesmo tempo. Então, enquanto se cura... E assim, eu falo da lista,
Eu cheguei nesse ponto da lista porque eu já tinha passado todo o meu processo de cura. Eu já tinha vivido aquele momento e sigo, né? Porque a gente sempre renova, né? Sim. Mas fazer um tratamento, principalmente ali em relação à depressão e tudo mais, e entender, porque assim, qual que é o casamento perfeito? Dependentes emocionais com narcisistas. Então, se você teve um ou mais relacionamento com um narcisista, diagnosticado, tá, gente? Pelo amor de Deus, não sai chamando todo mundo de narcisista. Senão vai virar um regaço. A chance é que você tem alto nível de dependência emocional. Então, é muito importante que você... Eu falo, no meu método, esse processo, ele chama... você precisa estar livre, leve e comprometida. Então, é o processo de se despir de todos os pesos dos últimos relacionamentos, fazer aquela análise geral, dar aquele 360, entender o que te fez cair nas garras do narcisista, para que você crie estratégia. Tudo que você traz a nível de consciência faz com que você lide melhor e, mais do que isso, se proteja de cair em futuras roubadas. Então, trabalhar esses aspectos de o que me causa, o que me faz ser uma pessoa dependente emocional a ponto de eu me relacionar e cair nas garras de um narcisista. De maneira que a relação com um narcisista, só ele pode existir, só ele pode brilhar e você tem que estar em segundo plano, você é o staff da relação. E isso é muito ruim, isso te apaga, isso te diminui, isso te descaracteriza. Então, quando você tem muito forte a tua identidade, quando você constrói ela de uma forma muito bem estruturada, você minimiza as chances de entrar num novo relacionamento. Então, trabalhar muito forte a identidade, fazer esse 360, tratar da depressão e fazer a lista e tal. Logo você vai poder ter acesso ao método da lista, que eu vou lançar em breve aí nas minhas redes sociais, lá no @afermunhoz, que ainda não me segue. Pode ir lá que em breve você vai ter acesso aí a todo esse método maravilhoso que tem transformado vidas. Ó, chegou uma perguntinha muito bacana aqui, deixa eu só passar mais alguns patrocinadores pra gente encerrar os patrocinadores. O Rei do Pão de Queijo tá junto com a gente, muito obrigado galera do Rei do Pão de Queijo. Gente, são 3 lojas em Rio Preto, tá? Tem a da Badi, que é a principal, tem também lá no Plaza Capital e tem também lá na General. São 3 lojas incríveis, onde você vai encontrar tudo que você precisa naquele café da manhã sensacional, aquele bolo especial também, pra você que tá fazendo aniversário, para você que quer presentear alguém também, você encontra tudo lá no Rei do Pão de Queijo, tá? Maridon Burger House, cara, a hamburgueria mais sensacional aqui de Rio Preto. Lá são hambúrgueres feitos com carne Angus direto na parrilha, tá bom? E a Fernanda vai receber de presente um combo lá do Maridon, tá bom? Para ela conhecer o Maridon, para poder levar o Ícaro lá também, para você ver a diferença, os hambúrgueres, cara, é sensacional, é incrível, vale muito a pena se você não conhece ainda, @Maridon Burger, tá bom? No Instagram. Um beijão pro Neto, pra Camila, toda a galera lá do Maridon, que a gente vai estar fazendo algumas coisas novas aí. E logo, logo nós vamos estar contando a história do Maridon também aqui, que é sensacional, é inspiradora. Vale muito a pena você acompanhar. Bom, não sei se vocês curtem farofa, mas vocês vão ganhar um kit da Farofa da Nega. São 5 sabores, tá? Tem a tradicional, tem a de banana, tem a de limão, que é o que o pessoal briga aqui e sai no braço para poder pegar. Tem ainda a picante e você vai encontrar a caipira, tá? farofadanega.com.br, @farofadanega é considerado o melhor acompanhamento do Brasil. Farofa da Nega, você sabe que tá aí nos melhores estabelecimentos. A T-Flow, cara, a T-Flow tá junto com a gente, use T-Flow. Hoje eu fui meio como é que fala? Hoje eu modelei pra T-Flow com roupas plus size. Rapaz, é pra cair o para-choque da Belina mesmo, a gente chegou lá pra poder fazer, né? Por que a gente não faz pra poder fazer as coisas assim na vida? @Tiflow, Iguatemi, Rio Preto e o @UseTiflow pra você conhecer as novidades. Cara, vem a nova coleção da Tiflow, que é assinada pelo Jesus Luz. Tá incrível, tá sensacional, tá imperdível e vale a pena você conhecer, tá bom? @Tiflow e @UseTiflow e o @Tiflow Iguatemi aqui em
Rio Preto. E também tem o Rogério Simão, arte finalista, que é o nosso parceiro aqui também, que faz todas as nossas artes, está sempre junto com a gente por aqui. E para fechar os patrocinadores, eu queria falar sobre a QAP Armas e Munições, porque a QAP está lançando agora o QAP Guns Club. Cara, é legal, é um espaço que é um clube de tiro indoor, em Badiba City, o pessoal está acabando de montar lá, vai ter curso e onde você vai conseguir com responsabilidade e da maneira mais correta e principalmente legal, você ter aí, você ter o registro da sua arma, SECAC e poder também fazer aí o seu curso, tá bom? QAP é a mais sensacional que existe e vai te dar todo o suporte para tudo isso. Se você não conhece ainda, você vai direto no @QAP_Brasil, tá bom? E então procura também o QAP Brasil Guns Club, que é sensacional, é mais uma novidade que está chegando. Ô Fernando, estamos passando para a última parte aqui, mas temos algumas perguntinhas aqui que eu achei sensacional para poder fazer. Dá certo um relacionamento à distância? Dá. A pessoa se vê pouco, né? Trabalha no lugar. É possível que sim, mas precisa de muita disposição de ambas as partes. E confiança, E né? muita confiança e organização. Porque é importante, né, reservar tempo para estar junto. E Sim. quando estiver junto, tempo de qualidade. Então, eu tô aqui é uma distância de continente, a pessoa tá na Europa. 400 quilômetros. 400 quilômetros, né? Então, assim, no nosso caso, por exemplo, a gente tinha uma distância de 400 quilômetros e na época o Ícaro tinha acabado de voltar de uma temporada que ele morou na Califórnia, então ele tava sem carro. Ele comprou um carro pra MV. Ele falou assim, amor, eu vou comprar um carro, porque como é que eu vou ir te visitar? E aí ele comprou o carro e pra MV e tal, e em pouco tempo também eu vim morar aqui. Então, assim, se você quer viver um relacionamento à distância, principalmente se você for adulto, né? Entenda que vai precisar de um certo planejamento, porque senão vai acabar acontecendo o que aconteceu com esse outro casal. Não vai viver uma relação. Tem gente que é casado e mora à distância. Casado. Sim. E aí, é possível? Mas tem que focar na logística, gente, porque senão, você tá casado, tem aquela convenção social de, é minha esposa, é meu marido, mas e aí, se conhece? Estão acompanhando as nuances de mudança de vida que cada um tá vivendo, que tal? Então, assim, é puxado. Deixa eu mandar um abraço pro Renan Buca também, que tá assistindo a gente aqui. Mais uma perguntinha que eu achei top aqui, é o seguinte, é uma mulher que tá falando, né? Já fui casada 2 vezes, tenho 2 filhas, cada um com um relacionamento. E cada vez é mais difícil encontrar um homem para me assumir, né? Sabendo que eu sou mãe, no caso de outros relacionamentos, né? Mãe de filhos com outros relacionamentos. Será que algum dia eu vou conseguir ser feliz? Com certeza. Até porque o seu cara da lista vai ser um cara que provavelmente não pode ter filhos. E sempre quis ser pai. Então, ele vai enxergar nisso uma vantagem em estar com você. Um plus. Porque se você é a mulher da lista de um cara, você vai ser a mulher da lista de um cara que quer ter mais filhos. Ou que é apaixonado por ser pai e adoraria agregar a família. Quantas pessoas, principalmente nesses reality shows americanos, que você vê que... que essas famílias gigantescas, tem uns nomes, eu não vou lembrar agora. Mas que a mulher tinha 5 filhos, o cara tinha mais 4 filhos e eles vivem agora numa família enorme e fazem reality disso nos Estados Unidos. Então, às vezes, o seu cara da lista, tudo que ele quer é uma mulher que tenha 2 filhos. Pra poder fazer, né? Quem mais aqui? Tem a Nata falando assim, gente, que podcast sensacional. Já quero entrar aqui, você vai direto no @afermunhoz, tá? Pra você já descobrir lá tudo, como faz pra você encontrar ela nas redes sociais e pra poder fazer. Que podcast legal, já estou querendo marcar uma sessão pra poder tirar esse... Ela colocou aqui um arranha-céu na minha cabeça. Mas vai porque faz muito bem, tá? É de verdade mesmo. E tem mais também aqui, a Célia tá falando aqui. Olha, é possível encontrar o cara da lista na terceira idade? Com certeza, com certeza. A grande questão é cuidar o ambiente
Isso é fundamental. Eu, né, talvez seja um pouco tendencioso da minha parte, mas eu sempre vejo esses ambientes de desenvolvimento pessoal, palestras de crescimento, que falam sobre os valores que você tem. Porque pensa o seguinte, se você na terceira idade, você já tem um outro tipo de seletividade. A sua lista, ela tá bem gravadinha na sua cabeça. Sim. Você já sabe o que você quer. Só que também precisa fazer uma faxina no passado, porque dependendo do que você viveu, o teu nível de esperança e crença de que isso é possível vai ser diminuído. Talvez até zerado. Então, a grande questão é onde eu vou buscar me conectar com pessoas que me levam a encontrar alguém que faça sentido para mim. Eu focaria no ambiente e nas pessoas com quem eu convivo. Se eu estou em ambientes que eu vejo que as pessoas têm relacionamentos que funcionam mal, eu me afastaria e buscaria outros ambientes. Esses dias atrás, eu estava lendo um livro da Kênia, Kênia Gama. E ela estava falando de uma pesquisa que fizeram em Harvard, que diz o seguinte: se você tem amizade com uma pessoa que acabou de se divorciar e você mantém aquilo muito vivo, aumenta em 73, se não me engano, por cento de chance de você se divorciar também. E se você tem vários amigos que já se divorciaram, aumenta essa chance para 130 e tantos por cento de chance de você também uma hora se divorciar. Então, esse é o nível de influência que o ambiente traz. Desde questões de neurônio espelho, que eu até postei um videozinho de um bebezinho hoje mostrando isso, a gente acaba normalizando aquilo que a gente vê. É o que eu sempre falo no meu Instagram. Nosso cérebro, falei bastante na rádio também, nosso cérebro, ele busca o que ele conhece, não o que ele quer. Então, você precisa empilhar a imagem daquilo que você deseja para aquilo se tornar o que ele conhece e buscar melhores referências. E para tudo, né? Para tudo. Para tudo. Ô Fê, a gente tá passando, agora tem o top 3 aqui, as 3 últimas perguntas, as 3 últimas questões. A primeira é o seguinte, o porquê de todos os atendimentos que você já fez até agora, que são milhares, né? Se você pudesse, vamos elencar assim, os principais motivos que levou a pessoa à separação, que levou a pessoa ou não dar certo, né? E qual que é o principal motivo que fez ela recomeçar, né? Que é ela acreditar que é possível encontrar alguém no relacionamento e mudar a sua vida. O principal de todos é perceber que durante o último relacionamento a identidade foi sufocada. A pessoa se perde, ela vive tanto pelo outro, a vida do outro, o desejo do outro, que o outro espera, que ela se perde. Ela chega lá pra mim, Fernanda, eu não sei mais o que eu gosto, eu não sei se a minha cor favorita é azul porque eu gosto de azul ou se porque o meu ex-marido gostava de azul. Eu não sei se eu gosto de churrasco porque eu gosto de churrasco, ou se é porque ele gostava de churrasco, que era o que a gente mais fazia. E aí é essa necessidade, esse comichão mesmo de eu preciso me reconectar comigo. Na verdade, esse é o cerne da coisa. E esse é o real motivo pelas quais as mulheres chegam até mim, recém-separadas e tal, para que elas realmente, primeiro, não tenham vontade de desistir da vida. Que é o que, infelizmente, muitas vezes não tá tenham mais acontecendo, né? vontade de desistir da vida, porque elas chegam a pensar nisso. Sim. Porque é muito complicado você viver não sendo você. E aí a gente acorda esse pedaço. O Maurício está perguntando para você se o método, né, que esse método que você inclusive falou que vai lançar aí, se ele serve somente para encontrar o cara da lista ou a mulher da lista ou para fazer coisas na vida também. Olha, ele é focado para que você encontre, né, acerte no recrutamento da pessoa da sua vida e que você consiga prolongar isso, né? Viver realmente um relacionamento pleno. Talvez com muita força de vontade e adaptação,
você consegue usar para outras áreas da vida. Agora, uma coisa é fato. Nesse método, não tem quem saia de lá sem se conhecer muito bem, sem curar as feridas que passou e tal. Então, claro, se você passa pelo método, mesmo que não seja por objetivo exato de encontrar alguém, mas você quer se encontrar, e se encontrando você acaba atingindo todos os níveis da sua vida, por que não? Muito bem. Antes da pergunta crucial, tem um recadinho para você que eu gostaria que você assistisse aqui na televisão. Nós vamos passar um recado para a nossa convidada de hoje aqui, porque o pessoal vai conhecer, a gente falou durante todo o episódio, do cara da lista. Mas quem é o cara da lista? Não é verdade? Então, se você não o conhece ainda, você vai saber agora quem é o cara da lista de Fernanda Munhoz. Boa noite a todos, meu nome é Ícaro, sou marido da Fer. Falar da Fernanda não é fácil. Ela é uma pessoa maravilhosa que sempre se entrega ao máximo em tudo que ela vai fazer. Então ela deposita energia, foco naquilo e dá o seu melhor. Independente se é um paciente, se é um amigo, se é um colega, ela entrega sempre o melhor que ela pode. E eu admiro muito isso nela. Ela é uma pessoa incrível, de uma energia maravilhosa, de um sorriso que eu amo. E poder estar junto com ela e compartilhar todos os momentos com ela é o que me deixa feliz. Eu conto as horas, os minutos, sempre para poder estar junto com ela, seja durante a semana, no final de semana, mas qualquer coisa é mais feliz feito junto com ela, não importa o que. Eu amo muito ela e dividir essa vida com ela, para mim é assim, a coisa mais importante que tem na vida e que me deixa mais feliz. Amor, obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, te amo muito. Ó. Ai, te amo. Show de bola, né? Pra quem não conhecia, então, o nosso querido Dr. Ícaro é o cara da lista da Fernanda. Ele é oficial, ele é o 01. Ô, Fernanda, tem uma moça que tá desesperada pra eu poder fazer a pergunta pra você. Ela tá falando o seguinte: sou casada, mas estou completamente apaixonada pelo meu melhor amigo, né? O que eu faço da minha vida? Me ajuda. Calma que não precisa chegar nesse desespero também. Tá, vamos lá. Olha pro casamento e entenda. O que tá me fazendo enxergar um melhor amigo em outra pessoa, sendo que eu durmo com o meu melhor amigo? O que me afastou? Onde a gente se perdeu? E olha pro seu, teoricamente, né, melhor amigo com o qual você tem se sentido apaixonada e fala assim, olha, eu tô dando uma misturada nas coisas, eu preciso que a gente dê um passo atrás e eu vou olhar aqui pro meu relacionamento, eu vou buscar o que eu enxerguei nesse cara quando eu conheci. Ah, Fer, mas a minha relação é péssima. O casamento, a não ser que tenha, lógico, né, agressão verbal, seja abusivo, alguma coisa do tipo, mas se no seu casamento não tem nada grave acontecendo, não tem nada de errado acontecendo, e ele só tá morno a ponto de você ter inclinado os seus olhos para outra pessoa, mas vale a pena, porque ele é seu marido, você escolheu ele em algum momento. Dá um passinho para trás nessa amizade e vai resgatar o que você tem com o teu marido, vai trabalhar isso, tá? E aí, sabe, chegou lá, teve resistência, não tá conseguindo se conectar e tal, lá na frente, né, sempre vai ter uma opção de trocar. Mas o fato é que uma vez que você se decide viver a vida com uma pessoa, luta com tudo que tá dentro de você pra fazer aquilo dar certo. Teu melhor amigo, ele tá dormindo do teu lado, só que às vezes vocês não estão se comunicando direito, você tá se comunicando melhor com o outro. Dedica a energia que você tava dedicando pro outro, pro seu marido, você vai ver seu relacionamento se transformar e você vai lembrar porque você ama o seu marido. O amor, Hamilton, ele precisa ser vivido como o verbo amar. E amar é ação. Amar é você acordar de manhã e amar dando um beijo, e amar fazendo um café da manhã, e amar elogiando, agradecendo, de um para o outro, dele para você também, obviamente. Mas amar na prática. O que é amar na prática? É ligar no meio do dia para falar que ama? Ah, Fernanda, mas eu não sei se eu tô amando.
se você não tá sentindo amor, vai lá e ama no verbo, que já já você tá amando de novo teu marido. Ó. E serve para homem e para mulher, Com tá certeza. bom, gente? Fernanda, obrigado, viu? Obrigado por você ter aceitado esse bate-papo com a gente. Muito obrigado também pela nossa parceria. Eu agradeço muito por você ter aparecido na minha vida. O Ícaro, que é uma pessoa também que a gente já tem um carinho muito grande, né? Esse casal tão especial que a gente eu aprendi a admirar. E essa amizade que aconteceu. Eu lembro muito que o dia que você foi na rádio, você falou assim, ó, eu acho que a gente ainda vai trombar muito por aí. E realmente Com aconteceu. A Flavinha mandou um beijo pra você. Ai, manda outro. Tá bom? Queria agradecer de coração, queria que você passasse beijos e abraços, redes sociais e convidar a galera. E antes disso, só queria que você falasse do livro, né? Porque você tem um livro que você fez também, o lançamento. Isso. O ano passado eu tive a oportunidade de lançar o Revolução Pessoal em coautoria com o Nésio Monteiro e o Thiago Rocha. E foi muito especial, porque lá eu pude escrever um capítulo. O meu capítulo, ele é o Manual do Relacionamento Pleno. E foi uma experiência incrível. E eu tenho certeza que esse meu capítulo, né, que foi a minha energia de amor ali naquele projeto, vai realmente impactar muita gente, vai transformar relacionamentos. Porque é um manual, é só seguir. Muito bem. E logo logo vai ser o lançamento desse projeto que você está fazendo também. Sim. Onde você vai ajudar as pessoas a terem como fazer a lista e como chegar nesse método nesse poderoso da método lista. sensacional. Queria agradecer mais uma vez, dizer que na semana que vem nós vamos ter aqui a doutora Isabela Borges, ela que é advogada especialista em direitos da família e das mulheres, tá? Vai ser um episódio também muito bacana. Agradecer mais uma vez a família Filmix, a galera que participou do chat hoje, obrigado de coração a todo mundo. Siga a Fernanda nas redes sociais. Então, quem quiser aprender o método da lista, desenvolver o amor dentro de você, aprender filtro do amor, tudo que eu ensino por lá é no @afermunhoz. Pode me chamar lá no direct, vai ser um prazer conversar com qualquer um de vocês. Muito obrigada a todos que participaram, a minha família que provavelmente está aqui também, todo mundo que mandou sua pergunta, abriu um pouquinho do coração e veio aqui, né, de coração aberto, ouvir toda essa história. Foi maravilhoso, tinha certeza que seria. Show de bola. Então, agradecer, né? Eu sempre vou agradecer a Deus, ao Ícaro, porque se não fosse ele, não existiria nada disso, a gente nem ia estar falando disso aqui. E aos meus pais, que foram excelente referência para mim, meu irmão, que esteve comigo no momento da lista, e, enfim, todas essas pessoas que acompanharam aqui. E pela oportunidade de estar aqui, agradecer a você, todo o pessoal aqui. E quero voltar, pode me chamar mais vezes. Sim, vai voltar e eu acho que logo logo também você vai ter a feira em algum YouTube por aí falando. Aguardem. Beijão pra vocês, que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.